pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa aqui no canal do YouTube, né? Onde mais uma convidada muito especial. Então, vocês devem ter percebido que a gente faz questão de convidar grandes nomes da fisioterapia, referências na oncologia, e hoje não é diferente. Hoje a gente está com uma grande fisioterapeuta, referência, né, na oncologia e saúde da mulher, mas acima de tudo também uma grande amiga, a qual a gente admira muito, né? Então hoje a gente está com a professora doutora Mariana Maia, que é fisioterapeuta, mestre, doutora e pós-doutora em Ciências da Saúde pelo Departamento de Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, é fisioterapeuta do Hospital de Saúde da Mulher, o CAISM, na Unicamp, fisioterapeuta no Centro de Oncologia de Campinas, o COC, cofundadora do COR Saúde da Mulher, uma empresa que promove cursos e leva conhecimento, né, para as pessoas, especialista em saúde da mulher pela Abrafisme e uma das organizadoras do Tratado de Fisioterapia em Saúde da Mulher. Hoje a gente convidou a Mariana para falar de um assunto muito importante e pouco discutido, que é o linfedema neoplásico. Obrigada, Mariana, pelo aceite. Olá, Juliana. Olá, Laura. Olá a todos que nos ouvem. Eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui falando com vocês, profissionais que eu admiro tanto, que têm feito um brilhante trabalho levando conhecimento sobre a fisioterapia em oncologia, a fisioterapia com seus recursos eletrotermofototerápicos, sempre com relevância científica aliada à prática clínica. Então, é realmente uma honra. Muito obrigada pelo convite. E bom, hoje o nosso bate-papo vai ser bom, né? A Mariana é uma amiga que eu tenho desde a época que a gente fazia a faculdade, né? Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. E para a gente começar, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é linfedema neoplásico. Bom, o linfedema neoplásico, ele é um linfedema caracterizado pela disseminação da doença neoplásica, né, por invasão neoplásica, aos vasos linfáticos, ou linfonodos linfáticos, ou mesmo pela obstrução do sistema linfático pela evolução da doença, então uma invasão da doença. E esse é diferente de um linfedema comum? Como é que a gente diferencia? Como é que eu sei que eu estou diante de um linfedema neoplásico? Então, primeiro assim, se a gente for pensar na evolução desse linfedema, o linfedema neoplásico, diferente de um linfedema que é secundário a uma abordagem linfonodal, um tratamento do câncer, ou mesmo linfedema primário, ele tem um início e uma evolução muito rápida. Então, um início repentino e uma evolução rápida. Quando a gente pensa no linfedema de uma paciente que foi submetida a dissecção axilar por câncer de mama, por exemplo, ela começa com um sintoma subclínico, sensação de peso, e ela vai evoluindo ao longo de 2 anos, 2 anos e meio. Se ela não fizer o tratamento, ao longo desse tempo o quadro vai piorando, ela pode chegar no linfedema grau 3, com um aumento da consistência em todo o membro, com alterações na qualidade da pele e tudo mais. Já o linfedema neoplásico, em torno de 5 a 6 meses, ele já chega numa fase assim, com mais comprometimento histológico, com mais manifestações cutâneas. E além disso, como a gente está falando de uma doença avançada, a gente pode ter a presença da dor, porque a evolução da doença pode gerar radiculopatias, plexopatias, mesmo a radioterapia feita para controlar o avanço dessa doença pode induzir a sintomas dolorosos, além da presença da neuropatia periférica, induzida pela químio, pensando que se a gente tem um paciente com evolução de doença, novas estratégias, novas propostas quimioterapêuticas vão ser feitas para esse paciente. Então, ele vai ter dor, o que não é característico do linfedema, ele pode ter alteração da sensibilidade, e esses dois em conjunto vão acabar desencadeando uma diminuição na utilização daquele membro, que ao longo do tempo vão gerar fraqueza, perda de força muscular e alterações funcionais. Bom, Mari, então assim, né, a gente está falando de várias características, mas a gente, né, você colocou o fator de causa dele, né, que é a invasão da célula neoplásica. E a gente teria como tratar isso? Você acha que o fisioterapeuta, ele entraria nesse contexto de alguma forma do tratamento? Sim, sim. A gente tem como padrão ouro, né, pela Sociedade Internacional de Linfologia,
o complexo descongestivo fisioterapêutico para tratamento do linfedema. E a gente pode utilizar todos os recursos que fazem parte desse complexo, né? Os cuidados com a pele, a drenagem, enfaixamento e exercícios. O que a gente tem que considerar na hora de tratar esse paciente são as características específicas. Então, como é que está esse paciente em termos assim, quanto de doença ele tem, que tratamento está sendo feito, ele tem lesões cutâneas, esse paciente também tem comprometimento renal ou não, ele tem uma insuficiência arterial ou não. Então, diante de todas essas informações, eu vou adaptar o que eu tenho de possibilidade de tratamento para um linfedema comum, vamos chamar assim, para esse paciente. Então, por exemplo, quando a gente fala dos cuidados com a pele, para esse paciente é muito comum que a gente tenha linfoceles ou que a gente tenha regiões mesmo com úlceras relacionadas à evolução da doença. Então, pode ser feito, no caso de feridas exudativas, curativos com dispositivos que absorvam esse exudato, a gente pode enfaixar em cima do curativo. Já se é um paciente que tem muito comprometimento arterial, muitas vezes é necessário primeiro estar atento a uma melhora da oxigenação desse tecido para garantir uma cicatrização, para que depois a gente faça o enfaixamento sobre ela. Verificar a presença de lesões geradas por fungos, então lesões interdigitais, ou entre os sulcos que podem se formar ao longo do membro, né, que com toda a fibrose que vai sendo formada ali naquele tecido subcutâneo, podem surgir sulcos. A gente tem que ver toda a integridade da pele, proteger áreas que estão abertas e fazer o enfaixamento. A drenagem pode ser feita, embora assim, eu não tenho muitas vias, porque eu tenho uma obstrução. Mas, eventualmente, a gente pode usar, por exemplo, no linfedema de membro superior, a gente pode tentar desviar esse fluxo para a parte posterior, né, para o dorso. A gente tem estudos que falam sobre a realização da drenagem diária para pacientes com linfedema neoplásico, que trazem informação de alívio da dor. Então, a intensidade da dor melhorou. Isso é muito significativo para um paciente que tem doença avançada, porque quando a gente tem uma melhora da dor, isso vai garantir um pouco mais de autonomia, né, um pouco mais de função, isso vai garantir uma qualidade melhor de sono, possibilidades de diferentes posições, porque a gente tem muitos relatos de pacientes com linfedema neoplásico que dormem há meses sentada, né? Então a gente consegue essa melhora na qualidade. A gente vê umas pacientes que chegam de cadeira de roda por causa de linfedema neoplásico de membro superior. O tamanho é o peso e a dor que ela sente, né? E também, né, Laura, a gente sabe que isso vai tendo também outros sintomas que são característicos da fase da doença. Então, ela vai ter fadiga, ela vai ter sarcopenia, né? Até mesmo se a gente tem um envolvimento hepático, a gente vai ter toda uma alteração metabólica que então, pode... Você está falando assim da doença avançada, a gente só vê, ou na maioria das vezes, a gente vê esse edema neoplásico num paciente que a gente pode considerar cuidado paliativo? Não só nos pacientes de final de vida, né? Tem muitos pacientes que têm linfedema neoplásico, mas vão ter aí um tempo de vida ainda significativo. Então, por isso até que é importante a nossa atuação, porque se não há essa intervenção, ele pode ter esse mesmo tempo de sobrevida, mas com que qualidade vai ser? Porque essa é uma coisa que a gente escuta muito, né? Não vou tratar porque a paciente está morrendo, né? Então, vale a pena. Muito pelo contrário, né? Mesmo em pacientes em terminalidade, né? Se a gente consegue garantir um pouco de conforto ali, até a dispneia melhora. Então, a gente vê pacientes, às vezes, com uso de catéter, né, de oxigenoterapia, e a gente faz a drenagem, aquilo dá um alívio, né, a drenagem, o enfaixamento, aquilo dá um alívio, diminui a ansiedade. O paciente, como a gente já falou, tem uma noite de sono melhor, aquilo vai impactar. Talvez ela se sinta também tratada, né? Ela já está passando por ela ou ele, né? Porque a gente tem que lembrar que não dá só em membro superior, né? A gente tem outros acometimentos, mas ele se sente tratado de alguma forma, né? Sim, assistido, né? Exatamente. Assim, não sou desacreditado, né? Estão investindo em mim de alguma forma. Mesmo que ele tenha consciência da terminalidade, né? O que a gente percebe é que aquilo que você falou traz uma qualidade de vida, um alívio, que também vem pelo fato, porque inconscientemente todo mundo gosta de ser bem tratado, né? De ser... Uma coisa que a gente ouve bastante também quando a gente se fala de linfedema neoplásico é
Se a ação da fisioterapia, o fato de estar fazendo a drenagem, o enfaixamento, não estaria piorando a doença do paciente? Então, normalmente esses pacientes eles estão em tratamento clínico, né? Então, eles estão fazendo quimio, eles estão fazendo algum tipo de tratamento para tentar controlar pelo menos o avanço da doença. Então, não vai ser a drenagem ou o enfaixamento, enfim, que vai disseminar aquela doença que já está disseminada, tanto que ele tem um linfedema por invasão neoplásica, né? E aí, o que é muito importante quando a gente vai fazer enfaixamento, por exemplo, é proteger, né, além de proteger essas feridas, proteger também proeminências ósseas, ossos longos, como por exemplo a tíbia, tá atento para esses pacientes que têm uma diminuição de perfusão, porque eles podem evoluir com cianose. Então, fazer o exercício é super importante. Tem pacientes que conseguem fazer, mesmo em pequena amplitude, conseguem fazer ativamente. Mas a gente pode ajudar, então pode ser um exercício ativo assistido, até mesmo o exercício passivo contribui, assim, em menor quantidade, mas contribui para o retorno venoso, contribui para a melhora do metabolismo naquela região. Existem estudos até que falam do uso da bomba pneumática, né, da compressão pneumática para pacientes que apresentam plegia naquele segmento que apresenta o linfedema. O que a gente tem que ter cuidado é qual a pressão que vai ser empregada, ver tudo direitinho para que a gente não tenha uma surpresa, né, de ter alguma lesão. Ou até piore, né, quadro, exatamente. Até porque se a gente faz, por exemplo, um membro inferior, né, compressão pneumática que não aborde raiz de membro ou mesmo a região de pelve, a gente pode deslocar aquele edema para outra região e o corpo não dá conta de absorver. E a gente tem que pensar que como esse paciente está em tratamento, né, às vezes com quimioterapia, radioterapia, a tendência é que esse tumor diminua de tamanho. Então, é uma parceria, né? Que aí o tratamento da fisioterapia também começa a surtir maiores efeitos, né? Até os artigos falam muito assim em relação ao efeito da fisioterapia no linfedema neoplásico, que é difícil você colocar objetivamente o que é o resultado da fisioterapia e o que é o resultado do tratamento clínico que ela está fazendo. Porque, como você falou, se ela responde à quimioterapia, se diminui a invasão, diminui a obstrução ao fluxo linfático, a gente vai ter uma melhora daquele quadro. Mas, com certeza, a gente consegue otimizar, né, essa melhora, ou pelo menos controlar o aumento do volume, né, com a fisioterapia. E o paciente fica mais funcional, tem essa diminuição de dor, como a gente já falou, e melhora de função. E o que a gente percebe? Às vezes, pacientes que têm uma dor de origem neuropática, o toque pode ser desconfortável, então o paciente não vai aceitar bem a drenagem. Então, para aquele paciente, de repente, só um enfaixamento. Para paciente que tem insuficiência arterial, que mesmo fazendo exercício não há uma melhora da cianose, a gente tem que fazer ou um enfaixamento com um tempo curto e experimentando assim. Ficamos hoje 2 horas. Mais leve, né? Gradativamente a gente aumenta o tempo de permanência com enfaixamento, sem deixar ultrapassar 12 horas. Porque é um tempo que eu vou desenfaixar, eu vou inspecionar aquela pele. Se o paciente está em casa, orientar a família a fazer essa inspeção, comunicar a gente qualquer lesão cutânea que possa surgir. Porque, querendo ou não, uma lesão ali, além de ser desconfortável, é a porta de entrada. Então, esse paciente pode ser ainda vítima de um processo infeccioso. E a gente vê até que, na prática, né, o paciente que é enfaixado com linfedema neoplásico, ele gosta, né? Eles procuram os pacientes com linfedema comum, assim, né? Em função do alívio que ele recebe depois da compressão, né? Às vezes o paciente vem, assim como você falou, na cadeira de rodas, às vezes com oxigenoterapia, viaja de outra cidade para ser enfaixado, porque refere um alívio muito significativo. E a gente tem que pensar também, por exemplo, no membro superior, o peso daquele membro, o que ele vai desencadear em toda a musculatura ali da cintura escapular, toda a musculatura ali, né, periescapular. Então, trabalhar também com uma terapia manual para relaxar aquela musculatura, ver presença de trigger points, orientar posicionamento no leito, posicionamento no transporte.
Até em relação ao posicionamento, se for possível, sempre pensar assim na elevação daquele membro, não acima da altura do coração, principalmente se tiver alteração, comprometimento arterial, porque essa posição antigravitacional favorece o retorno, né? Ou pelo menos minimiza o efeito daquele membro numa posição pendente. E falando de orientação, o que você pensa sobre a autodrenagem, né? Então, você ensina os familiares, porque isso é uma coisa que... O autoenfaixamento, já emendando. Já emendando o autoenfaixamento. Na minha opinião, num paciente na terminalidade, ou um paciente que não precisa ficar saindo, né? Toda hora da sua casa para ir até o consultório. Então, assim, o que você pensa, né, dessa abordagem? Depende da condição que o paciente está. Se a gente tem muito tecido comprometido, muita obstrução, e na nossa própria drenagem a gente fica se perguntando quanto ela está sendo efetiva, eu prefiro orientar só o autoenfaixamento. Na verdade, o enfaixamento, que quem vai fazer é o acompanhante, é algum familiar. Então, desde a primeira vez que o paciente é enfaixado, já começa a orientar esse familiar, porque a demanda que a gente tem, por exemplo, na Unicamp, a gente não consegue atender esse paciente diariamente. E o paciente não vai ficar 2 dias com aquele enfaixamento por todas as questões que a gente já falou, da ferida, das lesões cutâneas, enfim. Até porque cai, né? Esse é um tipo de... Mas, né, ele cai porque há uma diminuição importante do volume, né? Pela compressão, né? E aí a pressão que aquele enfaixamento exerce já não vai ser significativa para trazer conforto. Então, se o paciente tiver algum familiar que possa aprender, a gente ensina. Então, desde a primeira sessão, a gente já explica o que é o material, qual é o objetivo de cada um dos elementos que a gente vai empregar, como deve ser feita a distribuição das faixas, o que é a pressão ideal que a gente espera, dependendo de cada caso. E aí ele faixa na sua frente. Faixa na minha frente. Como tá ficando. Faz isso independente de ser serviço público ou privado, né? Eu acho que... porque todo assim, o processo que envolve para um paciente mais grave sair de casa, às vezes a dor no próprio transporte, então é bem a gente realmente dá essa orientação para casa, do enfaixamento, do posicionamento, da inspeção de cuidados com a pele e tudo que ele pode fazer, mesmo assim, deixa esse paciente fazer alguma coisa, porque tem aqueles acompanhantes familiares que querem fazer tudo para a pessoa, tentando agradar, tentando proteger. E a pessoa se sente inválida, né? Ela se sente que não tem nenhuma função. Então, autocuidados que foi possível, alguma atividade manual, enfim, a gente estimula sempre. Mas isso mostra também como a gente precisa de mais fisioterapeutas, especialistas na área, né? Porque às vezes a gente trabalha, né? Todas nós, em centros, a gente recebe muito paciente oncológico, mas a dificuldade que a gente tem de encaminhamento para cidades da região, para ou para atendimento domiciliar, né? Porque a gente precisa ainda de muito fisioterapeuta, né? Especialista na área de oncologia para poder atender a demanda, né? De uma doença que só aumenta a incidência e, graças a Deus, as pessoas estão vivendo mais e mais. Então, elas precisam dessa questão da reabilitação, né? Além da experiência clínica, né, Laura, do fisioterapeuta, porque acho que todo mundo deu para perceber que não existe uma receita de bolo, né? Então, não é individual, né? Tratar de lipedema no geral, mas o neoplásico, né, não tem como falar, olha, façam isso que vai dar certo, né? E assim, e saber fazer adaptações, né? Uma paciente, por exemplo, que a gente atendeu ano passado, ela tinha um linfedema de membro superior, mas o foco primário, né, do câncer dela era colo de útero, mas ela evoluiu com uma doença linfática disseminada. E a gente tentou enfaixar, ela não se adaptou, ela tinha muita dor. Então, a gente conseguiu melhorar o quadro dela com a bandagem neuromuscular. E recursos de eletro? Mas terapia, será que é uma opção? Olha, a gente usa, às vezes, TNS para alívio de dor. Mas a gente nunca usou laser, por exemplo, num paciente com linfedema neoplásico. Mas eu acho que o TNS ou o TENS, o paciente está em cuidados paliativos, é uma complicação que a gente vê uma dor importante, né? Aquela dor que o paciente não consegue dormir por causa dela, não consegue respirar por causa dela. Que aí é uma boa associação nesse paciente que está aí, né? Na terminalidade, a gente buscando a qualidade de vida, porque a gente sabe que o bloqueio da dor acontece, né?
E isso tem reflexos muito positivos, de repente auxiliando, né, até todo o processo da compressão. Se refere a um alívio muito grande. Então, saber aonde aplicar, saber a frequência certa, né? Saber os parâmetros, O escolher local, né? A gente pode, de repente, não pensar só em cima do local da dor, né? Mas a gente sabe que existem outras formas de aplicar, né? De direcionar essa aplicação. Então, realmente. Agora, da fotobiomodulação, né? Que a gente acaba tendo um pouco mais de experiência também, né? Eu não acho inviável a utilização para o bloqueio da dor. A gente até tem um dos entrevistados, é o professor Nivaldo, e ele tem falado muito da transcraniana, né? Para controle então da dor. Então eu acho que é um futuro, é uma perspectiva futura, né? Que seria bem interessante. Acho que tanto da fotobiomodulação transcraniana como da eletroestimulação transcraniana. Exatamente. Para fazer esse bloqueio central da dor. Pensar num bloqueio periférico. Ô Mari, para a gente ir caminhando para o final, tem uma pergunta que todo mundo faz para a gente, né? Que é assim, linfedema neoplásico e linfedema maligno, tem diferença? Então, essa é uma grande questão, né? Quando a gente vai, assim, na literatura, tem muitos lugares que definem o linfedema maligno como a disseminação neoplásica da doença. Mas a gente tem poucas literaturas que trazem para a gente o linfedema maligno como sendo mais relacionado ao linfangiosarcoma ou doença de Stewart-Trevor. Essa é uma síndrome, né? Daí desencadeia o linfedema maligno, vamos dizer assim, né? Então a gente encontra alguma coisa na literatura nesse sentido. Mas se você colocar buscando como o linfedema relacionado à disseminação de doença, alguns usam neoplásico, alguns usam maligno. Mas a gente considera que o neoplásico seria o mais correto, porque é realmente uma invasão neoplásica, né, das estruturas linfáticas ou uma obstrução pela evolução da doença. E a gente deixa o maligno, né, dentro da casinha lá do linfangiosarcoma ou a síndrome de Stewart-Trevor. Muito legal, né? Na verdade, é que a gente conseguiu, né, nesse nosso bate-papo, pensar em várias possibilidades terapêuticas. Eu acho que a gente precisa acolher mais esse paciente, a gente precisa fazer mais essa avaliação. E a gente precisa trabalhar dentro da equipe multiprofissional essa questão que a gente pode, sim, estar contribuindo, né, com esse paciente, com essa melhora, tanto de membro superior quanto de membro inferior, em qualquer área, né, que seja. Eu acho que foi muito legal. E, Mariana, nós só temos a te agradecer, né, de ter vindo aqui, dividir seu conhecimento conosco. Exatamente. Minhas palavras. Muito obrigada. É sempre prazer. Acho que a gente podia ficar discutindo aqui horas e horas, né? É sempre muito bom poder te ouvir, poder sempre aprender um pouco mais. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez pelo convite. Contem sempre comigo. Obrigada. Gente, então, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui no canal do YouTube da Eletro em Onco e até a próxima.